nossa palavra de hoje? Amém? Bora? Então tá. A nossa palavra de hoje está em Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ou seja, esse era o 9º mês no calendário judaico, que corresponde ao mês de novembro e dezembro no calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Nesse mês, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o cerco de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aqui acabou essa palavra, essa leitura. Gente, para nós entendermos a situação aqui, o que se passa aqui, esse era o 20º ano do cativeiro de Jerusalém, estava sob o domínio dos inimigos, vamos dizer assim. Neemias era um dos cativos e ele trabalhava no palácio do rei, o rei Artaxerxes, diz aqui no capítulo 2, versículo 1. Bom, Neemias trabalhava no palácio real e algumas pessoas que não foram trazidas, que não foram levadas para o cativeiro, os mais pobres, estavam ainda na região de Jerusalém, nas terras ali que rodeavam Jerusalém. O irmão dele, Hanani, vem até a Pérsia, chega no palácio do rei onde Neemias trabalhava e comunica a ele acerca da situação dos povos que estavam em Jerusalém. E Neemias então pede um relato e ele diz: olha, lá a situação não está boa. A cidade está destruída. Os muros foram derrubados, destruídos, foram queimados. Está tudo bagunçado. O povo está em miséria. O povo está em lamento. O povo está em sofrimento. E com essa notificação acerca do que estava em Jerusalém, esse relato trazido por Hanani e alguns homens que viajaram dias e dias para estar ali com Neemias, a partir do relato recebido, Neemias se põe de joelhos. Então disse ele no versículo 4, ele fala assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que está aqui nesse relato é uma pergunta que eu faço para mim e faço para você. Quando você está diante de uma situação, olha, veja bem, você está trabalhando, está tudo bem com você, você está tranquilo, mesmo embora sabendo que você tem familiares longe daqui da cidade, em outro estado, em outra nação, mas está tudo bem contigo. Mas de repente alguém chega para você e te traz uma carreta, um caminhão de notícias ruins. Ó, teu pai morreu, tua mãe morreu, teu irmão morreu, fulano está preso, pegou fogo em tua casa, olha, entraram em tua propriedade, roubaram tudo, destruíram tudo, e traz para você um caminhão de notícias ruins. Qual é a sua reação? Como que você reage diante das notícias ruins? Como que você reage diante das notificações ruins? Desespero? Normalmente, a nossa tendência é entrar para o desespero. A nossa tendência é ser absorvido pelo caos, pelas notícias ruins. Mas Neemias, ele nos dá uma lição aqui, assim, muito, muito linda. O texto fala no versículo 4, que Neemias assentou, chorou, que é uma reação natural nossa, chorar diante dos problemas, mas ele não ficou no choro. Ele chorou, só que era um choro de oração, era um choro intercessório, que ele fala: eu chorei e jejuei perante o Deus dos céus. Ou seja, o choro de Neemias não foi um choro de desespero,
não foi um choro de angústia, de agonia, de fraqueza, de entrega diante das justiças ruins. O choro dele foram lágrimas derramadas diante de Deus. É bom lembrar que Neemias estava longe de Jerusalém, portanto, ele não tinha condições no momento de resolver o problema, ele não tinha condições profissionais de sair do trabalho de um dia para o outro e ir lá resolver. E às vezes nós estamos assim, você está aqui no seu trabalho durante o dia, de repente chega a notícia aos seus ouvidos, você faz o quê? Vai sair correndo desesperado, deixar tudo e pum, correr? Qual a tua reação? Primeira coisa, descansar em Deus. Todas as vezes que você recebeu notícia ruim, que você não sabe o que você deve fazer, você precisa primeiro aquietar o teu coração, orar e entregar a Deus. Fale para Deus os seus problemas. Segunda coisa, faça uma análise se você pode resolver aquele problema de imediato. Se você não pode resolver, descansa o teu coração. Primeiro você ora. Segundo, você descansa o teu coração. Porque não está em teu poder resolver. Você não está em condições de resolver. Então descansa o teu coração. Acalma o teu coração. Terceiro, você precisa confiar em Deus. Foi o que Neemias fez. Confiou em Deus. Porque tem coisas que nós nunca vamos ter condições de resolver. Seja um câncer na vida de alguém, seja um assalto na casa de alguém, como esse que aconteceu agora, que há poucos dias na cidade, os familiares que estavam longe, e agora o que eu vou fazer? Nada, não faço nada. Ore, descanse, confie em Deus. E o texto nos fala, na sequência da leitura, que esse homem passou então a orar a Deus. E a oração dele fica registrada no versículo 5 seguinte, ele fala assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. E assim ele vai orando. Ele vai orando. Entenda que ele recebeu a notícia, fazendo aqui a comparação dos meses, lá no calendário judaico, no tempo dele, foi no mês de Quisleu, 9º mês. Para nós aqui, seria no mês de novembro para dezembro. E aí diz então que esse homem passa a orar. E ele vai orando, ele ora um dia, ele ora 2, ele ora 3, e ele está no trabalho dele. Ele está no lugar dele. Ele não fugiu, ele não correu, ele não foi para outro lugar, ele não saiu desesperado, ele não foi depressa para Jerusalém, batendo no peito, eu resolvo. Nada disso. Ele orou. E não foi uma semana de oração. Ele orou durante um período de 4 meses. Como que eu posso provar isso? Diz o versículo 1 do capítulo 2, fala assim, olha, no mês de Nisan, que corresponde ao mês de março e abril. Então observe que recebe a notícia em novembro, dezembro, e aí no mês de Quisleu, no mês de Nisan, ele chega no palácio na presença do rei. Versículo 1 fala assim, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, porque ele era copeiro do rei, eu o tomei para oferecer ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Olha que impressionante. Neemias nunca deixou transparecer para o seu patrão, para o seu chefe, os seus problemas. Nunca levou para o trabalho os seus problemas pessoais. Ele nunca estivera triste. Então quando ele chega naquele momento, meio triste diante do rei, o rei fala assim, ora, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? O rei questiona, o que está acontecendo contigo? Tem de ser tristeza do coração. Aí o texto fala assim, então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Por que ele temeu? Porque ele entendeu que chegou um momento em que Deus estava agindo a tal ponto, como resposta às orações dele, Deus estava agora trabalhando e movendo o rei a favor dos seus pedidos de oração. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 11 do capítulo 1 está dizendo assim, ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era o copeiro do rei. Então ele está dizendo assim, Deus, mova o coração do rei para que eu possa achar graça diante dele
para encontrar uma direção, uma orientação para ir a Jerusalém resolver o problema dos meus familiares. Então, primeiro, ele ora. Segundo, ele descansa. Terceiro, ele está agora confiante em Deus. E o resto, Deus está fazendo. Deus então move o coração do rei. Ele chega em certo dia, o rei percebe que ele está meio entristecido. E o rei diz: o que você tem? E ele conta a história: meu rei. No versículo 3 seguinte, ele fala assim: rei, como que eu posso estar triste? Se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e a terra, as portas consumidas pelo fogo, como que eu posso não estar triste, meu rei? Então o rei entendeu, o rei falou assim: o que você está me pedindo, Neemias? O que eu posso fazer por você, Neemias? Você entendeu? Meus irmãos, o que Deus tem para nós já está tudo liberado nas mãos dele. O que precisamos é depender de Deus. Não importa qual é o teu problema, o meu problema, o seu problema. Não importa, você é pecador, eu sou pecador, não tem ninguém que merece nada diante de Deus. Tudo que Deus faz por nós é tão somente mediante, com base, com fundamentação na graça dele e nada mais além disso. Nada mais. Nós não temos mérito humano, merecimento humano, esforços humanos, com bom comportamento, título de bom procedimento, título de bom testemunho. Isso não vai atrair a graça de Deus. A graça de Deus está liberada sobre nós. Ela é de forma espontânea. Merecendo nós ou não, a graça dele vem e supre você com o pão de cada dia, com a sua proteção. Olha o que aconteceu com o Rayan, essa questão do celular. Uma coisa simples. O que é isso? Graça de Deus. Bondade de Deus. Tinha tudo para perder o aparelho, não é verdade? Tinha tudo para cair, alguém pegar e eu achei. E diante da desonestidade, poderia nem ligar para procurar. Mas Deus não permitiu que uma coisa simples como um pequeno aparelho, que não ia fazer diferença na vida dele, lógico que ia fazer falta. Mas a bondade de Deus, esses pequenos detalhes. Então Neemias pede a Deus: Deus, me dá mercê aos olhos desse homem, faça com que eu caia na graça, faz-me prosperar. Essa lição é para mim e para você. Que a gente possa pensar nisso. Diante das dificuldades, diante das nossas impossibilidades humanas. Neemias não tinha condições humanas de resolver, não tinha condições materiais de resolver aquela grande questão. E o texto, a história, vai nos dizendo que o rei deu a ele liberdade. Primeiro liberou para ele ir para Jerusalém resolver. Estabeleceu ele como governador de Jerusalém. Ele foi para lá. Deu-lhe cartas para passar em todas as florestas, em todas as barreiras, dentro do Império Assírio, do Império Persa. E Neemias vai, passa, chega até lá com recursos, com madeiras, com tudo que era preciso. E lá Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, restabelece o governo dentro de Jerusalém, organiza Jerusalém, fica lá por volta de 10 anos ou mais e volta e deixa lá tudo organizado. O rei liberou Neemias durante anos e anos e anos do trabalho para ele resolver uma questão que estava concernente aos familiares dele, ao povo dele, aos conterrâneos, aos patrícios dele. Você acha que Deus não vai entrar com providência em tua vida? Você acha que Deus não tem muito a fazer na tua vida? Você acha que Deus não pode resolver aquela pequenina questão? Finalizando e te lembrando, 3 coisas você precisa fazer, e às 3 eu acrescento a última. Primeiro, orar. Não sabe o que fazer não? Ore. Segundo, descansar em Deus. Terceiro, confie que o Senhor tem o controle de tudo. E por último, o que Neemias fez: espera. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Passe 1 mês, passe 2, que passe 1 ano, que passe 25 anos, como foi o caso para Abraão ter um filho. Seja o tempo que for, espere, e Deus há de entrar com providência. Que Deus te abençoe, que tenhamos um dia assim agraciado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória.